O nosso destaque do quadro O Gestor e Você, desta quarta-feira, é a renegociação obrigatória da dívida rural. Nós já falamos aqui nesse quadro, sempre com a participação dos consultores do GER, Gestão Estratégica Rural, sobre como obter o financiamento para você tocar o seu negócio na fazenda. Hoje, vamos falar de uma gestão que não deu certo na fazenda. O pecuarista, o agricultor, não conseguiu quitar a dívida, pagar a dívida, e agora tem que fazer a renegociação. Nosso gestor é o Dr. Pedro Puccini Mendes, que é advogado especialista na questão agrária e jurídica, principalmente. Dr. Pedro, obrigado pela sua entrevista. O que pode ser feito no caso da inadimplência? Vamos lá, bom dia, Zaidan, bom dia a todos. É importante que o produtor saiba que ele tem que diferenciar entre o crédito obtido junto às linhas do governo, né, e também aquele crédito obtido de maneira privada, né. No caso do crédito obtido de maneira privada, tem que observar o que foi contratado e ele não vai ter a seu favor algumas questões que são por lei, como, por exemplo, limitação de juros, etc. Quando é privado, vale as regras de contrato. E já quando é as linhas de financiamento públicas, ele faz valer para si o manual do crédito rural. Então, são regras diferentes. Primeiro, é importante observar que tipo de linha de crédito, né? Até isso já foi bastante falado, né, pelo Luiz Henrique. Então, a partir daí que a gente consegue trabalhar em cima da renegociação. O senhor trouxe alguns dados para a gente mostrar na tela. Vou pedir para colocar, para que o senhor possa comentar também. Então, há uma possibilidade, né, para aquele produtor que não tem nada específico, né, o manual do crédito ele traz algumas possibilidades um pouco genéricas, mas tem que se enquadrar exatamente nessas possibilidades para poder trabalhar a renegociação, que são, né, dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras por fatores adversos, como também os climáticos. Quebrou exemplo, a safra. Né? E eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, né? Então, são possibilidades que o manual do crédito traz de maneira genérica, cabendo ao produtor provar o que aconteceu. Por exemplo, esse item A aqui, pode voltar a tela para cá? Dificuldade de comercialização. Na greve dos caminhoneiros, muita gente não conseguiu comercializar, não conseguiu comprar e acabou amargando prejuízos, ou vai amargar prejuízos ainda em função da greve. Isso pode ser alegado na hora de fazer a renegociação? Pode sim, muito bem pontuado, porque na verdade o exemplo que eu tinha trazido aqui era com relação aos arrozeiros do Rio Grande do Sul, que normalmente por uma questão de preço, que já é sempre meio justo, acabam tendo esses problemas de comercialização e tem que alegar esse item A. Mas veja que também você trouxe essa questão de uma greve que atrasa todas as etapas da cadeia produtiva e acaba também interferindo na gestão do crédito contratado, né? Então, também é possível alegar, né? Cabe ao produtor comprovar os prejuízos, né, trazidos para sua gestão. No caso da greve, acho que está mais do que iminente, comprovado, né? Mais que comprovado. O atraso na entrega dos produtos, embalagens, ou seja, afetou tudo, né? Mas tem que documentar esses atrasos para poder protocolar, porque é um processo, né? É isso que é importante, tem que seguir um rito certinho junto ao banco ou à cooperativa de crédito, para que seja possível fazer, tem que protocolar um pedido. O que tem que ser apresentado de documento para comprovar? Mesmo a greve, que é uma situação de conhecimento público, precisa ter esse documento para comprovar. Sim. O que é necessário? Bom, aí a gente volta àquelas duas possibilidades, se a linha de financiamento do governo ou se é privado, né? Lembrando que quando for a linha de financiamento do governo, durante o ano normalmente saem prorrogações por lei. Né? Isso acontece de maneira muito frequente, então normalmente já vão sair ali os documentos que devem ser apresentados, né? E no caso das linhas privadas, tentar seguir o que diz o manual do crédito e fazer esse protocolo junto à instituição financeira, exatamente. O senhor mostrou 3 itens na tela. Se não houver nada do devedor relacionado a esses 3 itens, o que ele pode fazer?
Se não houver nada relacionado, ele deve buscar esse protocolo junto à instituição, mas se o banco, na verdade, negar de renegociar, infelizmente não resta outra alternativa, senão a judicialização. Existem alguns casos de entrar com a ação só para renegociar o crédito, mas aí se o banco tiver essa negativa, é importante pontuar, né, essa situação. E o banco pode se recusar a fazer essa negociação? Pode se recusar. O que deve acontecer? Por isso que existem as possibilidades judiciais também. É fato que sempre há uma complicação um pouquinho maior quando envolve processo judicial, talvez, né, o produtor fique um pouco numa situação meio complicada junto ao banco. Mas se houver negativa e o produtor está endividado, né, ele deve buscar essas outras formas. Produtor endividado agora, vai tomar crédito para a safra 18/19. É possível ter acesso ao crédito nessa situação? Sem ter feito a renegociação? Depende da instituição financeira, né? Se a instituição financeira, se isso gerou uma negativação do produtor junto à instituição financeira, talvez ele não consiga, mas varia muito de acordo com cada tomador de crédito, né? Então é difícil a gente conseguir responder às exigências de cada um com relação a essa. É interessante renegociar para não ficar negativado, né? Evitar isso. Então é isso. Dr. Pedro Putini Mendes é o nosso gestor de hoje. Ele faz parte do GER, que é Gestão Estratégica Rural, que é o grupo que atende a gente aqui, a você de casa, no quadro O Gestor e Você. Obrigado, doutor Pedro. Eu que agradeço, Aidan.